Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com duas pessoas simpaticíssimas, a Camille Roto Gomes, o Gabriel Drummond, e eles são representantes de alguns lugares muito conhecidos aqui da nossa cidade. Nós estamos falando da Camille da Titãs e da Maria da Praia, e falando também com o Gabriel Drummond, do Mini Mercado Brasco, né? E hoje a ideia é a gente conversar a respeito desse cenário econômico e o impacto que ele teve nos negócios. E a gente quer identificar com quem está lá na ponta, agindo cotidianamente, quais são as oportunidades que essa situação tão diferente, né, traz para os negócios e quais são os riscos também da tomada de decisão. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui no da FEComércio. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar dessa live, que também faz parte do nosso podcast Faz a Conta, que é um podcast em que a gente trata de uma série de temas que são de interesse do empresariado. Então, eu vou começar aqui perguntando para a Camille. A Camille, ela é representante de um setor que está entre os setores que foi mais prejudicados nessa crise, que é o segmento de venda de vestuário, né, Camille? Quando a gente fala o varejo não essencial, a gente lembra das lojas de roupas em geral. E a Camille tem lojas de rua e lojas de shopping, né? E a gente viu que os shoppings, por exemplo, aqui em Porto Alegre, foram um dos primeiros a serem fechados, né? Camille, quando veio a notícia de que tinha que fechar o varejo não essencial, como é que foi a reação lá na Titãs, na Maria da Praia? Quais são todas as estratégias que vocês adotaram? Como é que vocês viram essa situação? Boa noite. Boa noite. Obrigada, Paty. Bom, primeiro susto, né? O susto de como assim? Vai fechar tudo? E a venda? E para quem que a gente vai vender? E como é que a gente vai pagar os fornecedores, os funcionários? Então, primeiro foi aquele baque, aquele susto. Ninguém sabia para onde correr, o que fazer. Depois a gente para, respira. Bom, primeiro vamos conversar com os nossos fornecedores. Então, a primeira medida, assim, imediata que a gente tomou foi negociar com fornecedores, porque a gente sabia que ia ficar um mês fechado e contas a pagar, enfim, funcionários a pagar, apesar de que a questão dos funcionários, muito rápido veio a informação da suspensão do contrato de trabalho, mas, enfim, negociamos com fornecedores, negociamos com aluguéis, e aquilo, né, Paty? Tivemos muitos sim, mas também tivemos muitos não, infelizmente. Mas daí a gente fez aquela triagem, né? Fornecedor que não foi parceiro naquele momento, ele quebrou, né, com a gente. Então, avaliamos isso, pegamos relatórios de vendas loja por loja, e daí a gente chegou o momento de tomar algumas decisões bem sérias, né? Porque chegou o momento de deixar o amor de lado e pensar com a razão, ser racional, né? Fazer a conta, né? Fazer a conta, justamente fazer a conta. E foi o que aconteceu, a gente avaliando essas lojas que estavam um pouquinho mais pesadas. A gente, antes da pandemia, estávamos com 14 lojas. Hoje a gente está com 10. Encerramos 4 operações que já estavam um pouco mais pesadas. Mas é porque a gente insiste muito, né? A gente acredita de que vai melhorar, a gente tira de uma, bota na outra, tem carinho, vê que o pessoal está trabalhando, não, vai dar certo, vai dar certo. Mas nesse momento a gente teve que deixar o vai dar certo de lado, avaliar. E então as primeiras medidas foram essa: colocamos todos os funcionários em suspensão de contrato. Isso ajudou muito, tá, o empresário, porque a folha de pagamento é um custo muito pesado na empresa. E em seguida pensamos, não, e agora, o que a gente vai fazer?
porque a gente tem a negociação com os fornecedores, mas a gente ainda tem que pagar os fornecedores. Como é que a gente vai fazer? E aí a gente instalou online, assim, em uma semana, do jeito que deu, né? Sem muito sucesso, tá? Ainda com online. Aí a gente resolveu fazer vendas por WhatsApp e televendas. Tá? Isso a gente contatou com todos os gerentes, com os 10 gerentes, conversamos com eles e eles pegaram a agenda de clientes e começaram a trabalhar clientes. E a gente começou a ter um resultado legal, né? Mais do que a loja virtual, eu acredito que o televendas e a venda pelo WhatsApp, que o vendedor tem um contato mais próximo com o cliente, tá funcionando muito bem, né? Então, essas foram as medidas, né? Negociamos com fornecedores, negociamos aluguéis, suspensão de contratos funcionários e venda online. Eu acho que uma coisa interessante nessa tua fala, né, é que tu assume que tu foi pega de surpresa, né? E eu acho que isso é a coisa que aconteceu com todo mundo, né? A gente está falando basicamente de uma hecatombe, né? Quem pensaria um dia que todas as suas lojas seriam fechadas da noite para o dia, uma questão de um decreto, né? Será que se a gente tivesse, né, lá em janeiro, tomando uma caipirinha na beira da praia e falasse, pois é, a gente vai fazer uma live lá em junho sobre uma pandemia, as pessoas vão dizer, essa caipirinha já subiu a cabeça, né? Isso é um pensamento que simplesmente não participava de nenhum tipo de avaliação de cenário de empresa nenhuma, né? Só que uma coisa que tu traz aqui, eu acho que bastante clara é, ok, a gente teve o susto, mas depois do susto começa a tomada de decisão, e a tomada de decisão, ela não pode ser algo apaixonado, ela tem que ser uma coisa baseada em números, né? A gente já conversou em outros momentos, tu me contou da história de um consultor que veio conversar com vocês, né? Chamar alguém de fora para também trazer esse olhar desapaixonado, para dar uma orientação básica e botar certos pingos nos is e ver até onde dá para colocar dinheiro ainda e onde tem que parar. E uma questão interessante também é a seguinte: bem ou mal, negócios são parcerias, né? Então, com certeza. Com certeza. Fala da questão dos teus fornecedores, tá? Fala da questão dos teus fornecedores. Fornecedor que agora não conseguiu entender minimamente, ok, eu perdi 4 lojas, mas eu tenho 10 ainda, né? E nessas 10 estão parte do meu escopo de produtos. Tu falou sobre a questão de, eu botei o online. Ah, olha só, um site, as pessoas não vão simplesmente estar em casa, tranquilas e serenas, eu vou lá acessar o site da empresa tal. Tu tem que ter muito forte para despertar esse interesse natural. O resto vai ter que bater na porta das pessoas cotidianamente, seja no Instagram, seja nessas vendas, nas televendas. E aí vem um ponto importante. Só dá para ligar para cliente que a gente conhece. Só dá para ligar que a gente tem cadastro. Então, aquele cadastro que tu faz lá não pode ser displicente. Tem que entender quando o cara comprou, como ele comprou, quando ele comprou, o que ele pagou, né, para oferecer essas alternativas para ele, porque muita gente, e o perfil do teu consumidor é um perfil que, bem ou mal, preservou parcela da renda, poderia continuar comprando, se tivesse a possibilidade, né? Então, eu acho que isso é uma lição que tu falou aí, do que a Titãs fez, para dar alguns canais, aí, alguns sinais de que, principalmente pequenos negócios, podem andar, né? Eu acho muito, muito bacana essa visão. E eu queria saber do Gabriel. O Gabriel, todo mundo acha que quem vendia alimentos nessa história se deu bem, entendeu? Se deu bem porque, bem ou mal, os mini mercados não fecharam, as pessoas continuaram comendo, e tinha gente dizendo para mim assim, e em casa a gente come até mais. Conta pra gente aqui, eu sou testemunha real, né, que isso é verdade, tá? Em casa a gente come muito, né? Esses dias me disseram assim, nossa, que nome de peso entre nós, eu disse, depois dessa pandemia mais ainda. Gente, eu pergunto para ti, Gabriel, né, me conta, assim, como é que foi essa experiência? A Camille falou, minha loja fechou da noite pro dia. A tua loja permaneceu aberta, o mini mercado permaneceu aberto. Só que as pessoas estavam mais na frente, né?
E aí, como é que impacta? Muito bom te ter aqui, viu? Obrigado. Boa noite, gurias. Obrigado, Paty, pelo convite. Pra gente também bateu pavor, assim, e a gente tinha um evento que ia acontecer na terça-feira e um no sábado, e a gente, então, já antecipou um pouco as nossas conversas, a gente começou a conversar no sábado mesmo, e dali a gente já criou um comitê dentro do Brasco, que tinha as principais lideranças, que a gente se reuniu diariamente por todo o momento mais intenso da pandemia, e agora a gente segue se reunindo, mas sem uma periodicidade tão grande, se reunir online, né? E isso ajudou muito a dividir o fardo. Pra gente, tinha uma diferença, né? Que a gente sabia que ia estar aberto, então era mais se preocupar com a segurança da equipe e como continuar aberto, do que o pavor de fechar. Ainda tem o pavor, mas ele é um pavor diferente. Então, o que ajudou muito foi esse comitê, porque a gente teve que dar uma virada muito forte, assim, na nossa operação e no negócio, desde o como operar, que a gente pegou um modelo que se diz que é da Itália, né, das fábricas de alimento, em que a gente tem 2 lojas e a gente dividiu, em vez de uma equipe por loja, a gente dividiu isso em 5 equipes, para que as equipes não se encontrassem diariamente e se uma pessoa ficasse doente, não passasse para as outras. Então, isso nos ajudou a montar escalas de trabalho diferentes. Então, as pessoas trabalhavam mais por horas por dia, mas bem menos dias por semana. Em vez de trabalhar 6 dias por semana, trabalhavam 2 dias só. Isso nos fez conseguir dividir bastante o trabalho, mas mudou muito o que as pessoas compravam, né? Então, como disse, as pessoas não passavam mais na frente e a gente virou praticamente um mini supermercado. Então, em vez de estar vendendo café, padaria, lanches, do dia para a noite as pessoas começaram a fazer pão e fermento, que a gente vendia 5 no mês, começou a vender 50, todo mundo quis fazer pão ao mesmo tempo. Então, teve uma mudança muito forte de gestão de produto, de compras, de reposição, parar de produzir as coisas na padaria porque estavam indo fora, parar de produzir as quantidades exatas. Então, todos os processos tiveram que ser reajustados. Nossas vendas caíram ali no início e se mantiveram uns 40% abaixo, então os tickets caíram muito mais que isso, né? As quantidades de vendas por dia, mas o nosso ticket médio, o valor da compra, ela subiu muito. Então, sumiu aquela compra de quem está passando, do lanche, da compra por impulso, mas as pessoas que moram perto da gente, os nossos vizinhos, eles começaram a consumir mais. Isso, na média, fez a nossa venda cair uns 40%. E aí, desde lá do início, a gente viu que ia precisar ter um sistema forte de entregas. A gente já estava nos aplicativos, então a gente já tinha lojas no Rappi e no iFood, e no meio da pandemia a gente entrou no Uber Eats. A gente já tinha uma estagiária, uma pessoa focada só para lojas online, que fazia revisão do mix de produtos, de precificação, relatórios de vendas. Então, a gente já tinha esses processos internos, a gente já entendia isso. E aí, do dia para a noite, esses aplicativos e o sistema de entregas, que representavam 3% das vendas, foram para 25% das vendas. Então, foi o que nos salvou ali em abril e que a gente conseguiu recuperar 10% desses 40%, a gente ficou com 30% de queda. Mas muito porque a gente já estava mais preparado. E aí a gente criou um braço próprio também, vendo que a gente estava muito na mão dos aplicativos, e a gente é muito pequeno para os aplicativos, né? Então, do nada, caíam, não entrava nenhum pedido no Rappi, ou a gente não conseguia fazer uma alteração de produto, porque eles davam mais foco para as grandes redes. A gente viu que ia precisar fazer alguma coisa pela gente, ter controle de toda a experiência do cliente também, porque senão a gente não tinha como resolver problemas. E a gente começou com uma entrega para grupos de risco, bem no início, assim, na segunda semana, onde eu ficava no WhatsApp, comprei um celular, criei um WhatsApp, eu ficava pegando os pedidos e o Arthur, meu sócio, fazia as entregas com o carro dele, e a gente sem cobrar taxa para grupo de risco, e isso foi tendo mais demanda de outras pessoas, e a gente foi abrindo esse serviço
como uma plataforma própria. E aí hoje, depois de ficar um mês fazendo assim, a gente viu, não, então a gente tem que investir. A gente contratou, puxou o Pedro, que era o nosso RH, e como a gente não estava tendo contratações, ele virou atendimento, agora a gente já está contratando uma pessoa para fazer isso, pegou um sistema que a gente descobriu na internet para sistematizar a eficiência e a gente conseguiu criar uma plataforma própria. Então, basicamente foi isso, assim, que mudou na operação e no nosso dia a dia. Então, olha só que interessante isso, pegar a tua experiência, né? Muitas vezes a gente pega uma situação diferente e a gente quer fazer com que o nosso negócio, do jeito que ele era, funcione nessa situação diferente. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é adaptar o negócio, né? Porque a situação está dada. Deu, acabou, não tem o que fazer, né? O Gabriel não vai conseguir trazer pessoas para caminhar de novo na frente ali. Não vai. Então, isso vai ter que passar por ele mudar as compras dele, né? E aí nota que é interessante montar revisar o mix de produtos da própria empresa, né? Porque talvez tu tenha que operar com coisas que elas estavam ali simplesmente porque estavam ali. Elas não tinham um lugar de destaque, elas não tinham nem ao certo, às vezes, uma margem bem calculada, elas simplesmente faziam parte do teu mix de vendas aí, mas porque participavam, né? E, de repente, elas começam a ganhar uma participação relativa no teu faturamento que se destaca. E aí, essa questão, por exemplo, né, de entender como é que eu comecei dentro de um processo e como é que eu enxerguei que eu poderia ganhar mais a partir dele. Por exemplo, fala ali no início, né? Eu entrei, por exemplo, no Uber Eats, eu entrei no iFood. Tá bom, mas funcionou para mim? A mesma coisa com a Camille, né? Eu fui fazer a minha plataforma online. Funcionou para mim? Se não funcionou, não dá para abraçar algo e ficar ali dizendo, essa é a minha alternativa, isso é o que eu tenho. Não, não. A gente tem que fazer aquilo que dá resultado. A gente precisa ter alternativas que façam as coisas acontecerem. E esse testar todos os dias, eu acho que é algo que é importante, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. Assim, por exemplo, hoje, tu nota, por exemplo, um consumidor que funciona diferente dentro da tua loja? Por exemplo, ele vai mais rapidinho, ele compra, diz, em quantidades maiores, né? Como é que funciona esse consumidor agora dentro da tua loja? Não, com certeza, teve bastante mudança. Inclusive no início, assim, inclusive essas entregas, agora eu estava lembrando, a gente criou para grupo de risco justamente porque nas primeiras semanas a gente tem muito cliente idoso e os clientes seguiram indo na loja normal, assim, porque é um programa social para eles. E aí isso é uma forma de dizer, olha, a gente entrega na tua casa sem qualquer custo, mas não vem aqui. A gente gosta de ti, mas por favor, não vem aqui. Mas com certeza, assim, muita gente mudou os hábitos e isso ficou bem claro, assim. A gente tem controle da quantidade de pessoas dentro da loja também. Então, a gente teve que mudar bastante, assim, e até no ápice ali da quarentena, a loja virou quase um centro logístico, porque a gente usava como centro de entregas, entrava muita pouca gente por dia. Então, na Florêncio, que a gente faz quase 1.000 atendimentos por dia, a gente chegou a fazer 100. Então, uma queda de 10 vezes da quantidade de pessoas entrando na loja. E aí a equipe não sabia nem o que fazer, porque ela estava acostumada a atender muita gente. E aí ficavam batendo cabeça. Então, a gente teve que, não, galera, peraí, então a gente tem que focar aqui na entrega. Então, a gente pegou vários celulares para separar os pedidos, reviu a loja, fez uma parceria com uma cooperativa para ter sempre um motoboy ali junto com a gente. Então, mudou muito, assim, e talvez nem tanto quem vem na loja e como vem na loja, mas sim, e esse mesmo cliente nosso não vindo até nós e a gente tendo que ir até ele. Aí eu vou perguntar para a Camille. Camille, o Gabriel falou aqui dessa questão do bater cabeça, né? Tipo assim, ó, imagina, eu sei atender pessoas e daqui a pouco eu tenho que separar pedidos que têm que ser entregues e tem que ter tudo aquilo que as pessoas pediram na hora que elas pediram, da forma que elas pediram, assim por diante. E tu falou que vocês chamaram os gerentes e disseram o seguinte, ok, vamos vender por WhatsApp. A pergunta é, nesse momento, que é uma situação totalmente nova, né? Os funcionários entenderam que essa situação era totalmente nova e que todo mundo tinha que se virar, ou teve que passar por essa fase de convencimento que isso era importante, que tinha que fazer? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência também. Pegando o gancho aí, Gabriel. A gente tem 10 gerentes, né?
Então, a gente iniciou o projeto, chamamos duas, uma da Titãs e uma da Maria da Praia. E fizemos uma lavagem cerebral, porque a gente precisava vender de qualquer jeito, né? Mas elas entenderam, né? São as nossas gerentes mais antigas. A gente chamou elas, explicamos o formato, porque, na verdade, Patrícia, a gente já cobra há muito tempo que a equipe faça esse trabalho de fidelização pelo WhatsApp. Só que a gente tinha a loja física aberta, então tinha cliente entrando o tempo todo, e isso não era necessário, né? Então, e nesse momento, a gente teve que aprender a fazer um trabalho e que ele desse o resultado mais rápido possível, né? Então, a gente iniciou por essas duas gerentes, e quando a gente viu que ia dar certo, chamamos outros 8, fizemos uma reunião pelo Zoom, e ó, é assim, tá dando certo ali, e cada um vai ter que fazer, todos vão ter que fazer. E foi o que a gente fez. Mas teve, sim, tiveram alguns gerentes mais resistentes. Ai, como é que eu vou falar com essa cliente? Porque a gente pegou a lista de cadastro de clientes que a gente não conversava todo dia, né? Tu tem aquela... Como fazer o approach, né? Como começar isso tudo, né? Tu inicia pelos clientes que tu conhece, mas daí chega no momento que tu já não conhece mais cliente que tu tem que conversar. Então, eles tiveram um pouco de resistência no início, alguns deles, mas muito rápido eles entenderam e eles começaram a ver o retorno do contato direto com o cliente, porque isso, o diferente da loja virtual para venda por televendas ou WhatsApp é isso, né, Patrícia? Tu tá ali, tu tá conversando com a pessoa, tu tem uma pessoa do outro lado da linha falando contigo. É um contato mais próximo do que tu comprar numa loja virtual que não tem ninguém ali falando contigo. Então, a gente, com todo cuidado, colocamos dentro de uma Titãs e de uma Maria da Praia, uma equipe de gerentes. Dividimos em duas equipes. Os gerentes da Maria ficavam na nossa maior loja da Maria da Praia, os gerentes da Titãs ficavam na nossa maior loja Titãs. E eles ficavam ligando para os clientes, mandando foto para os clientes. E essa questão da entrega, que o Gabriel estava falando, é uma coisa muito importante. E eu acredito que a cliente nunca mais ela vai querer deixar de ter entrega. Elas estão gostando muito de receber a malinha em casa. A malinha, eu não falei antes, mas é um dos serviços que a gente está oferecendo, é a malinha. Então, a cliente, a vendedora ou a gerente já conhece o estilo da cliente, faz uma malinha, manda para casa da cliente, ela experimenta lá no conforto do lar dela, né, no espelho dela, no tempo dela, e depois a pessoa que está fazendo a logística passa na casa dela, com a máquina de cartão. Então, é uma comodidade, né? E uma coisa interessante... Mas agora já estamos bem adaptados, graças a Deus. Mas olha só, tanto um quanto o outro falaram coisas muito semelhantes nesse sentido, né? Tipo assim, ó, tá bom, tava batendo cabeça, o Gabriel, tu disse, nós vamos começar testando com 2, né? Eu acho que isso é uma coisa importante dos negócios e de quem é a cabeça do negócio. Quando tu vai pensar uma estratégia nova, tu tem que pensar como é que essa estratégia vai acontecer do princípio ao fim. Por quê? Porque se essa é a tua cartada para fazer a coisa acontecer, tu não pode errar. Não tem como errar. Exatamente. Tem erros que não tem perdão. E nesse momento, imagina, né? A gente estava falando de perdas aqui significativas. Gabriel falou de perda de 30%, 40%, falou de perdas de 60%. Tu não pode correr o risco de ter essa entrega e não ser um sucesso. Tu tem que ter naquele momento alguém que receba um produto, fique feliz com o serviço e que depois faça propaganda gatilho, né? Seja grande disseminador disso que está acontecendo. Né? Então, acho que são duas experiências muito legais. Eu tive esses dias numa outra live que eu falava com um pessoal lá de Ijuí, né? E é uma grande... É uma empresa que tem até sede aqui, tem filiais aqui em Porto Alegre também, que é a Clipe, né? E aí, o que eles fizeram? Eles estavam às vésperas da Páscoa, quando tudo fechou. E eles tinham muito ovo de Páscoa para fazer a coisa acontecer. Aí, eles contando o que eles fizeram, eles botaram uma mega de uma faixa,
né, na frente, dizendo o WhatsApp deles e tudo mais, e telefone, atendendo, e instalaram 20 linhas, né, e começaram a fazer assim, essas televendas, né, diz que no primeiro dia foi 10, no segundo foi 60, no terceiro, quarto dia já estava fazendo 600, né, tipo, de tanta coisa acontecendo simultaneamente, porque disse assim, ó, se esse o barco que eu vou navegar, eu vou ligar os motores e eu vou ir aonde eu conseguir. Talvez eu não chegue exatamente nos mesmos patamares que eu tinha antes, mas pelo menos a gente vai amenizar o processo. E aí vem essa questão, né? Tipo, como é que a gente faz com aquilo que a gente tinha na cabeça, né? O que a gente tinha idealizado. O Brasco estava prestes a abrir uma loja nova, né? Grande, bonitaça, com uma operação ali de restaurante e tudo mais. Como é que, quando tem uma hecatombe que nem essa, planos de expansão continuam, Gabriel? Me conta, como é que, conta pra mim, conta pra tua mãe que está assistindo a gente também, que eu sei. Vamos lá. Bate pavor, né? Do início, assim, a gente não sabia o que fazer, até que com o tempo a gente foi conseguindo digerir e ver que o que fazia sentido. Então, a obra até ficou parada mais de 1 mês e meio e retomou quando o decreto permitiu. Mas a gente decidiu seguir, né? Porque, como a gente estava conversando antes aqui, eu falei, a gente estava nadando, estava no meio da piscina, quando chegou isso, e aí tu ou afunda ou nada até o fim, mas obra, como tu não sabe, suga muito dinheiro, né? E essa é a hora que o que menos se quer é uma torneirinha pingando grana, enquanto a operação ainda já está precisando. Então, a gente decidiu seguir, a gente já estava preparado e com grana para abrir a loja. O problema é que aí foi que a pandemia sugou essa grana e agora a gente está tendo que se organizar e correr para conseguir tocar a obra e seguir pagando ela. Mas o que eu acho que é bom, assim, né, porque essa crise ela acelerou muitas mudanças e já era uma loja com um modelo de loja diferente, que é uma super aposta para gente que eu acredito que, inclusive, vai se adaptar mais ainda ao novo mundo, que é uma loja que é um centro de convivência da vizinhança, que a gente chama de uma sala de estar do bairro, e que não vai ser só um mercado, mas ela vai ter todo mundo de café, sorvete, comida para a pessoa passar o dia, ou fazer uma reunião e trabalhar. A gente já vinha acompanhando e lendo a questão da todo mundo ser freelancer no futuro, então dessa coisa do trabalho mais flexível e distribuído, e isso agora eu acho que não volta mais a todo mundo trabalhar no escritório, então a gente já estava preparando uma loja que era, eu acho que é mais próxima desse mundo futuro do que do mundo antigo, e aí por isso também que a gente vai seguir, porque acredita muito nesse modelo, nesse potencial. Tu tá apostando, né, nessa questão da expansão. E a Camille, né, ela começou aqui no início falando sobre essa questão da decisão de se tornar menor, né? Eu vejo várias vezes, né, muitas vezes, as pessoas falando a respeito de faturamento das empresas. O faturamento cresceu, o faturamento fez isso, o faturamento fez aquilo. Quando, na verdade, o que faz uma empresa ficar de pé é a lucratividade. Não adianta você faturar, se você não consegue ser lucrativo, né? E o pensar nessa questão da lucratividade, na sobrevivência ao longo do tempo, é fundamental. E tu contou a história de você ser em 14 e, de repente, virar em 10, né? Eu vejo o Gabriel aqui empolgado, é a terceira loja, né, Gabriel? Terceira loja, bem pertinho da minha casa, que bom, né? E tu falando da questão de reduzir. Como é que é essa sensação para o empresário que tem que tomar uma decisão de fechar? Abrir sempre é uma alegria. E essa decisão de fechar, como é que envolve? Como é que se chega à conclusão que eu tenho que fechar? O que se faz com aquelas pessoas que trabalhavam ali? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa decisão. Assim. Bom, primeiro, abrir sempre é uma alegria. E, Gabriel, tu vai ter muito sucesso nesse teu novo restaurante, tu pode ter certeza disso. Abrir sempre é uma alegria e a gente se sente... Aquela loja ela é um filho, né? A gente tem carinho pelas lojas que a gente abre. Então, é triste fechar. É triste. Dói.
Teve uma das lojas que me doeu muito, que foi a Titãs do Bourbon Country, que é uma loja já bem antiga. A gente tinha muitas clientes lá. Remanejamos algumas pessoas da equipe, remanejamos algumas pessoas da equipe para outras lojas, né? Tivemos que encerrar alguns contratos, né, Patrícia? Porque foram 4 lojas, né? Não foi uma loja, foram 4 lojas. E chamamos o consultor, avaliamos, fizemos isso em base, em cima de muitos relatórios, tá? Dói, mas também eu acho que faz parte de um amadurecimento. Porque a gente que tem amor pelas lojas, pelos negócios, a gente também fica tirando de uma para botar na outra, sabe? E como tu disse, às vezes menos é mais. Então, se eu tiver que dizer alguma coisa para alguém aqui hoje, eu digo assim, não vamos nos sentir incompetentes, né? Vamos pensar com a razão, vamos avaliar e ver o que... Vamos ver se está fechando a conta ou não, né? Então, dói, mas eu acho que a gente sai disso mais fortalecidos, mais maduros, né? E a gente dá um passo atrás agora e depois dá outros passos para frente. Às vezes a gente dá um passo para trás para ganhar impulso, né? Isso, para dar impulso, exatamente. Às vezes tem que dar um passo para trás para ganhar impulso. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do impulso, né? Eu vou te dizer que esses tempos eu estava lendo numa rede social qualquer, né? Sobre a história, eu acho que foi do Charlie Brown, aqui de Porto Alegre, né? E no meio da fala deles fechando uma loja aqui na Cidade Baixa, uma loja que eles não gostavam muito, eles botam um agradecimento especial no braço, né? E diz assim, ó, o pessoal do Brasco veio para mim e disse, vocês são necessários para Porto Alegre. Então, eu sei que vocês estenderam a mão para outros negócios e acabaram encontrando ali no Brasco um lugar, né, para conseguir fazer com que os seus produtos, já que as suas lojas estavam fechadas, conseguissem chegar nos seus consumidores, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência, Gabriel, de estender a mão, né? Estender a mão, no caso desse, não é só ajudar o outro, é fazer negócio também, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que tu viu, tu aprendeu com isso, o que tu ganhou com isso, né? Quais as parcerias que tu formou e incentivar, principalmente, mais gente a fazer isso acontecer. Tá, não, legal. A gente trabalha com muita gente próxima, né, e também pequena, então a gente é um entusiasta do comércio, do compre local há muito tempo, e que bom que também está aparecendo isso mais, porque é muito mais legal também conhecer com quem a gente está fazendo negócio. Então, o Thiago da Charlie é um cara que eu admiro muito, assim, é um dos nossos grandes parceiros, se não me engano, é o nosso produto top 3 de vendas, então a gente, a cada ano, tenta botar mais produtores locais para dentro desse top 10, e tem uma super parceria, e também não é só negócio, assim, mas eu acho que é uma rede de apoio emocional. Então, a minha conversa com o Thiago, assim, depois de um determinado momento que a gente viu, tá, a gente não vai quebrar, a gente conseguiu organizar a operação, a gente tá bem aqui, tem gente que tá muito pior. E aí comecei a entrar em contato com alguns dos nossos parceiros para ver como eles estavam, assim, e o que a gente poderia ajudar. E inclusive com a Charlie foi muito mais uma questão de suporte emocional, de empreendedor para empreendedor, que é muito complicado, do que especificamente tentar fazer alguma coisa, porque o produto dele já estava vendendo super bem. Mas a gente teve várias outras parcerias que, tanto que já existiam ou novas, que também surgiram disso. Então, o Gustavo da Williams & Sons Café ligou para mim, Gabriel, tô com estoque cheio aqui, o que a gente pode fazer ou não? Manda para cá, vamos botar aqui num ponto F, na entrada da loja, vender, aí eu já te pago, e se precisar eu te adiando um pouco de dinheiro e depois tu fatura para mim isso. A gente também fez parceria com a Britza, que é uma pizzaria de uns amigos meus, que eles ficaram fechados,
e eu estava há um bom tempo já procurando parceria para uma pizza boa, congelada, e aí nisso veio a ideia, não, vamos tentar apoiar alguém que está fechado, e em abril, foi um projeto que a gente conseguiu fazer super rápido, e em abril representou 6% das nossas vendas, e a gente conseguiu, no início, a gente praticamente não teve ganho em cima disso, foi tudo para eles, e agora já vai ser um produto que eles estão investindo em máquina a vácuo, em fazer o alvará da indústria, então já é uma parceria que vai perdurar e vai ser muito bom para as duas empresas ao longo do tempo. Mas é Virou importante. 6% do teu faturamento, um produto que tu fez para ajudar e fazer um incentivo, virou 6% do teu faturamento. Sim, a gente fez reunião. Bem, dá resultado. A gente se apavorou. Juntei os dados essa semana para fazer uma reunião com eles, justamente para falar sobre o futuro da parceria. E aí eu vi que a gente vendeu muita pizza, assim, e representou 6% do faturamento inteiro do mercado. Então encaixou super bem no momento de consumo das pessoas, que elas queriam coisas congeladas boas para ter em casa. E a gente ainda conseguiu ajudar alguns amigos e parceiros de negócio. Isso eu acho que é uma ideia, uma história linda e uma ideia linda, né? De partilhar aqui, né? De dizer, olha, eu bati na porta de alguém para dizer, eu posso te ajudar, e daqui a pouco eu descobri que, na verdade, também foi ajudado, né? Porque ganhar um incremento de faturamento dessa natureza, nesse momento, é algo muito, muito importante. E eu acho que é tempos da gente começar a pensar, né? De como é que vai ser o daqui para frente. Então, por exemplo, tu fez a conta e disse, eu vou continuar com o meu negócio, né? E o meu negócio, no caso, é a ampliação aqui, né? Com esses moldes diferentes e totalmente adaptados a esse novo tempo. Fez a conta e disse, epa, essa minha ajuda de amigo aqui é um negócio bom, rentável, né? Fazer a conta revela a gente certas coisas que muitas vezes a emoção faz a gente esquecer. Camille, quando as lojas voltarem, o povo estiver na rua, todo mundo entrando lá na loja da Titãs, provando e comprando as roupas que tu desenha, né? Eu uso várias roupas que tu desenha, né? Eu, quando na loja, eu fiquei triste que eu compro lá também, eu compro na Rua da Praia, eu compro aqui no Shopping Total. E a pergunta é, a mala continua ou a mala vai ficar? Tudo continua, uma experiência que fica e vai. É mais Não, isso é algo que a gente, que houve um incremento na venda, houve um incremento bom na venda com as malinhas e com as vendas pelo WhatsApp e televendas. Isso segue, e até porque isso era algo que a gente já cobrava da equipe há mais tempo, então a gente já tinha esse desejo de que a cliente fosse atendida por completo, né? E no conforto da sua casa. Então isso segue. E, Patrícia, eu não falei antes, mas uma outra novidade, um outro ajuste que a gente fez, é porque a gente tem as duas marcas, a Titãs e a Maria da Praia. E a gente sempre fez assim, abria uma Titãs, pá, do lado abria uma Maria da Praia. Então, tanto no Shopping Total, no Bourbon Valley, ali no centro também, a gente tinha as duas lojas. Uma das coisas que a gente fez, essas operações que a gente fechou, uma operação foi no Bourbon Valley, que nós fechamos uma Titãs, mas seguimos com a mercadoria da Titãs na Maria da Praia, então nós estamos unificando as lojas aos poucos, tá? A gente fez isso também no Shopping Total, fechamos a Maria da Praia e seguimos com a Titãs, mas a Titãs também está vendendo mercadoria da Maria da Praia. Então, isso a gente reduziu custos, né? Reduzimos aluguel em shopping, juntamos as equipes, fizemos uma equipe top com a equipe das duas lojas, né? E então tu vai deixar de comprar no country não vai ter mais, mas bem pertinho ali na loja do Bourbon Valley tá vendendo Titãs, né? E essa foi uma decisão que a gente tomou. A gente já vinha conversando sobre isso, sobre ter as duas lojas uma do lado da outra em vários pontos, porque uma acabava competindo com a outra, e resolvemos fazer essa experiência em meio à pandemia e tá dando certo, né?
Isso está sendo uma coisa bem importante. Que bom. Eu acho que a gente, às vezes, né, tem sempre a opção de olhar o copo e olhar a parte que está meio vazia e a parte que está meio cheia. A gente tem que pensar nos aprendizados. A gente está caminhando para 40 minutos da nossa live, dessa nossa conversa. Então, já caminhando para o final, eu queria perguntar a vocês o seguinte: se vocês pudessem resumir em algumas lições que essa pandemia, né, ensinou para vocês e para os negócios de vocês, né? Que lições seriam essas? Tu, Gabriel, o que tu aprendeu com essa hecatombe que aconteceu com todo mundo? Acho que o poder de um time fechado, assim, acho que nosso time cresceu muito e a gente está muito mais próximo e se apoiando muito mais. Então, foi uma coisa que nos uniu e eu acho que a gente vai sair mais forte. Outra coisa, o papel da tecnologia, assim, então o projeto de entregas já era uma coisa que estava na nossa lista lá de planejamento há muito tempo e ele ia ficando para baixo, e que se fosse uma coisa que a gente já tivesse feito, não precisava muito para saber que o mundo está caminhando para isso, né? E a gente já ter desenvolvido tecnologia, a gente estaria numa posição muito mais confortável e menos desafiadora agora do que ter que sair correndo para desenvolver essas coisas. Então, tem uma cadeira, assim, de um especialista em tecnologia, que vai ser o Arthur, meu sócio, que manja mais disso, que a gente precisa se especializar mais. Mesmo a gente, quanto varejo físico, esse é o jogo da nossa era, então não adianta a gente achar que vai ser só ali na loja, as pessoas vindo até nós, e que a gente vai seguir assim. Eu acho que essa reinvenção do varejo passa necessariamente por tecnologia, a gente não pode esperar sentado. E conseguir tomar decisões duras, assim, também, né? Momentos como a Camille falou, de ter coração, mas também conseguir tomar as decisões difíceis que a gente precisa tomar. E que eu sou bem jovem, né? Comecei o braço com 20 anos. Então, tô aprendendo nessa caminhada também. E passar por uma coisa assim faz tu botar à prova as convicções e o que tu vai. A gente fez uma lista lá no início, assim, o que a gente vai pagar e o que a gente não vai conseguir pagar. E é essa lista e a gente vai indo por ordem. A gente não quer demitir ninguém da equipe, a gente quer seguir pagando fornecedores, mas a gente vai negociar os serviços, os aluguéis, o imposto, e a lista foi indo de baixo para cima, assim. Então, com isso, e aí a gente foi muito claro e real com a equipe, assim, falando, galera, é isso aqui, é essa situação. Não tem fantasia, não vai ter uma salvação, vai ser isso aqui, ó, esse é o nosso plano, e se acontecer isso, a gente vai ter que fazer isso, se acontecer isso, a gente vai ter que fazer isso. Então, eu sentei com todo mundo, com nossos 30 funcionários, e a gente teve uma conversa dizendo, galera, vai ser complicado, vai ser difícil, a gente pretende passar, e vai ser assim que a gente vai passar por isso. Então, acho que esses são os aprendizados. Essa live, ela vira também um podcast, que é o nosso podcast Faz a Conta, né? E aqui, mais uma vez, a história de fazer a conta. De botar no papel, de planejar, de dizer, vai acontecer. Eu acho que uma coisa muito importante é ter transparência com quem está jogando com você, né? Se as pessoas souberem para onde você vai jogar a bola, é mais fácil correr naquela direção, né? Então, fica muito mais claro, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento já de muita turbulência natural, né? Tem tanta incerteza que as chefias não podem dar mais incerteza. A gente tem que acabar com todas as incertezas que a gente tem capacidade de acabar. E isso se refere a quê? A chamar as pessoas a conversar, a dizer tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para isso, né? Não é hora de brincar com esfinge, sabe? Decifra-me. Não existe isso, né? Todo tempo de gastar, de alguém ficar gastando, tentando decifrar o outro alguém, é tempo que perde para procurar uma solução. Mas uma coisa importantíssima tem que ter um plano. E tem que ter um plano A, tem que ter um plano B, tem que ter um plano C, né? E, por exemplo, eu sou professora, né? Eu sempre digo assim, olha, um bom aluno não precisa tirar 10 na prova, né, Gabriel? Né? Não precisa tirar 10 na prova. E se ele errar uma questão ou outra, ele vai continuar sendo um bom aluno, ele vai continuar indo bem, né? E isso a gente tem que se permitir nesse momento, a errar, porque vai se errar,
né? E a Camille foi muito feliz dizendo, a gente não tem que se achar incompetente por causa disso. Todo mundo está tateando, entendeu? Todo mundo está tateando. Os governos não têm ideia do que eles estão fazendo, né? Por quê? Porque não tem parâmetro na história recente, ou em qualquer parte da história, talvez, para dizer o que fazer. Então, só vai conseguir acertar quem tentar. Só que quem tenta também corre o risco de errar, né? Camille, as lições que a Titãs tirou disso tudo, o que tu pode dizer para a gente, assim, o que foi que tu pode levar e mais, né, de dizer, olha, essa lição para nós também pode servir para toda e qualquer pessoa que está aqui, de fato, ouvindo a gente e interessado em ter alternativas. Patrícia, eu vou fazer minhas as palavras do Gabriel, porque eu vejo que justamente isso, a gente precisa estar preparado para vender fora da loja física, né? Isso, quando a tua loja física está aberta, é um incremento, e se tu não tem ela aberta, foi a nossa salvação, né? Então, é esse contato com o cliente, essa fidelização, venda por WhatsApp, televendas, site, Instagram, Facebook, tudo isso. Agora a gente está tendo tempo, vamos aprender, vamos se desenvolver nisso. A minha dica é essa, porque eu acredito que é o futuro. A cliente, ela não vai, depois que ela teve essa provinha de receber tudo em casa, ela não vai mais, nunca mais vai querer deixar de ter, né, acesso a isso. Então, eu acredito nisso, acredito muito nisso. Eu acho que essa pandemia, no final das contas, ela vai mudar os clientes, né? Okay? Talvez pessoas diferentes venham nas lojas de vocês, mas os clientes também vão mudar, isto é, eles vão se comportar de maneira diferente, né? E entender essas duas coisas, né? Clientes que mudaram e mudança de clientes que não é a mesma coisa, por mais que pareça a mesma coisa, que eu acho que quem conseguir entender isso bem vai conseguir fazer a coisa acontecer. Gente, eu agradeço enormemente o tempo que vocês despenderam aqui com a gente. Eu agradeço enormemente em nome da FEComércio e a todas as pessoas que, certamente, em nome de todas as pessoas que estão assistindo a gente, né, por vocês partilharem a experiência de vocês, os erros, os acertos, as angústias, as estratégias. Eu acho que a gente está todo mundo junto nessa, está todo mundo aprendendo nessa, e eu quero terminar agradecendo, dizendo para as pessoas o seguinte, façam a conta, né? Façam a conta, avaliem se vale a pena tomar uma decisão, se não der certo a decisão tomada, volta atrás, sempre tem a chance de apagar e responder de novo a questão que a vida te impõe, né? Não insiste num erro e tomara que logo, muito logo, a gente conte isso como um capítulo da história, porque essa história de ser testemunha ocular é complicado, né? Escrever um capítulo da história é complicado. Gente, então, em nome do Sistema FEComércio, muito obrigada por esse tempo incrível que a gente passou juntos aqui, tá bom? Obrigadão, a gente se vê numa próxima. Abraço a todos. Obrigada. Abraço a todos. Boa sorte, Gabriel. Tchau, valeu.